Pessoal, vamos falar de citologia, ou seja, vamos falar de célula. Vamos falar de célula, vamos falar da unidade básica fisiológica de qualquer ser vivo. A célula é uma estrutura que tem todas as características fisiológicas necessárias para ela se manter, né? Desde que ela cumpra alguns determinados requisitos. Historicamente, esse termo célula, ele vem da palavra cell, o que é cela, que seria um compartimento, cela como se fosse uma cela prisional mesmo, né? Então é um compartimento. Esse termo ele foi cunhado pelo Robert Hooke em 1960, quando ele observou uma cortiça, né? Um pedacinho de cortiça, que é um pedaço de madeira, de casca de madeira, né? num microscópio óptico. Né? Então, quando ele olhou esse microscópio, ele viu que essa cortiça ela tinha uma série de compartimentos pequenininhos, ou seja, ela era formada por esses compartimentos ligados entre eles. Né? Então, ele chamou esses compartimentos, como a cortiça fica seca e aqueles compartimentos ficam vazios, ele chamou esses compartimentos de cells. Né? E aí a gente adaptou esse termo para célula, que seria uma célula pequena, uma pequena célula, um pequeno compartimento. E de fato esse nome ele é bastante feliz porque as células são de fato pequenos compartimentos nos quais você tem uma série de componentes que são necessários para a manutenção da vida. Tá? Então a célula ela é entendida como a unidade fisiológica básica de todo ser vivo. Então todos os seres vivos eles são compostos obrigatoriamente por células, tá? Por uma ou mais. E aí a gente já tem uma primeira definição aqui que é importante para vocês. Ser vivo que vai ser composto por somente uma célula, a gente chama de seres unicelulares. Seres vivos que são compostos por mais de uma célula, a gente vai chamar de pluricelulares, tá? Muitas células, une uma célula só. Isso é interessante, todos os seres vivos são compostos por uma ou mais células. E aí a gente já pega uma questão e faz o seguinte, vírus. Dentro dessa definição, todos os seres vivos são compostos por uma ou mais. O vírus pode ser considerado um ser vivo? Né? O vírus ele está numa célula, é uma célula, aquela estrutura viral, ou é simplesmente uma estrutura proteica que guarda o material genético e quando invade uma célula, aí sim, ele começa a ter processos fisiológicos, começa a se reproduzir, começa a utilizar todo o maquinário daquela célula e se torna vivo. Né? Tem uma grande questão, isso aí gera muitos debates, né? Se o vírus ele é de fato um ser vivo, se prions, né, que são aquelas proteínas que se reproduzem, né, e causam, por exemplo, o mal da vaca louca, tal. Se isso pode ser considerado um ser vivo, quer dizer, meramente a capacidade de se reproduzir já é o suficiente para você dizer que aquilo é um ser vivo ou não? Então a gente entra em uma série de questões do que é ser vivo ou não, mas um fato é que todo ser vivo ele é composto por uma célula. Né? E essas células elas são sempre geradas a partir da divisão de uma outra célula pré-existente. Essas condições que eu estou falando para vocês, a gente chama elas de teoria da célula. Né? Na verdade isso foi cunhado por dois pesquisadores, o Schleiden e o Schwann, em 1838, um bom tempo depois, né, na verdade, olha lá, um bom tempo depois que o Hooke observou essas células no microscópio. Então, uma coisa que foi interessante aqui é que esses caras eles foram atrás do trabalho do Hooke e eles começaram a ver que, de fato, aquele padrão de compartimentos ele acontecia em praticamente todos os seres vivos. Então, tudo que eles observavam no microscópio, eles notavam que tinha esse padrão de compartimentalização. Né? Aí eles foram, por meio desses estudos, eles foram chegando em uma teoria geral do que eles chamaram de teoria da célula. Né? Aí a gente entra esses pontos que a gente está debatendo agora. Então, o primeiro ponto seria esse. Todo ser vivo é composto por uma ou mais células. Quando for composto por uma célula, a gente vai chamar de unicelular. Quando for composto por mais de uma célula, a gente vai chamar de pluricelular. Beleza? Todas as células vão ser geradas a partir da divisão de células pré-existentes. O que isso quer dizer? A célula ela não aparece do nada, ela não surge do nada. Do nada você tem uma célula aparecendo vindo de uma outra dimensão. Não, isso não existe. Tá? Então todas as células elas vão ser geradas obrigatoriamente a partir da divisão de células pré-existentes. E aí a gente entra num processo de formação e de divisão celular que a gente vai falar mais para frente. Mitose e meiose são mais importantes, a gente tem que conhecer esses processos muito bem, tá? E aqui, ó, as células carregam as funções fisiológicas necessárias à vida. Então isso é muito importante também, cara. A célula ela é considerada
a unidade fisiológica mais básica que a gente tem de um ser vivo, tá? Apesar, óbvio, da gente ter no nosso organismo células com diferentes tipos de especialização, as vias metabólicas mais importantes que a gente tem para a manutenção de um ser vivo, elas são comuns a praticamente todas as células, né? Então, por exemplo, se a gente pensar, vocês que estão acompanhando o curso aí, que a gente já falou, por exemplo, de bioquímica, né? Ou você que já estudou bioquímica, você vai saber das vias metabólicas ou vias catabólicas comuns, né? Então, por exemplo, a utilização de glicose para obtenção de energia, por meio lá da fosforilação oxidativa, por meio da glicólise, por meio do ciclo de Krebs ou o ciclo do ácido cítrico, enfim. Todas as células do nosso corpo, elas têm enzimas para fazer essas vias metabólicas, para realizar essas vias metabólicas, permitir que essas vias metabólicas se concretizem, vamos dizer assim, né, para que elas consigam obter o ATP. Então todas as células de todos os seres vivos têm enzimas para fazer todas as vias que a gente conhece? Não, aí é diferente, tá? Existem células de seres vivos que não têm o aparato enzimático igual ao nosso, tá? Mas dentro de um organismo como o nosso, todas as células elas vão ter essas mesmas capacidades fisiológicas. Obviamente que com algumas diferenças. Então, por exemplo, existem algumas enzimas que determinados órgãos do nosso corpo produzem e que vão auxiliar, por exemplo, na glicólise, que a gente não tem em outros lugares, né? Então, por exemplo, no fígado a gente tem uma enzima que consegue desfosforilar a glicose 6-fosfato. Tá? Vocês vão ficar malucos, vocês vão falar, pô, professor, eu ainda não estudei bioquímica. Cara, quando você pega a glicose, a primeira coisa que acontece para você oxidar, para você utilizar a glicose para formar ATP, é você fosforilar essa glicose, tá? O fígado ele tem um aparato para você desfosforilar a glicose 6-fosfato para você jogar ela na corrente sanguínea. Porque a glicose, para ela ser utilizada por outras células do corpo, para ela entrar no nosso corpo, nas células, ela não pode estar fosforilada. Quando você fosforila a glicose, ou seja, quando você põe um grupinho fosfato ali na glicose, ela fica dentro do citoplasma e não sai mais. Aí ela vai ter os diferentes caminhos aí que ela vai seguir, enfim, para dentro da parte metabólica, mas não é isso que a gente vai falar hoje, tá? Enfim. Mas olha que interessante, o fígado ele tem como desfosforilar essa glicose 6-fosfato e preparar a glicose para jogar no sangue para distribuir para todo mundo aí, tá? Eu fico mexendo no nariz porque eu tô com o nariz coçando. Ó. Mas outras células de tecidos do nosso corpo não têm essa capacidade, né? Então, por exemplo, o músculo ele não libera glicose para outros tecidos no nosso corpo. Ele não tem essa enzima, tá? Então veja, existe sim uma diferença de constituição enzimática entre as células do nosso corpo, por isso que a gente tem células que são especializadas, é um pouquinho diferente, tá? Uma célula da outra. Mas as funções fisiológicas básicas e necessárias à vida, todas as células carregam, né? Todas elas têm o aparato enzimático, o aparato molecular, o aparato bioquímico para manter o que a gente chama de homeostase. Então, cada célula mantém o seu equilíbrio interno, que a gente chama de homeostase. Homeostase, a gente tem vários níveis de homeostase, né? Então, homeostase, homeostase, na verdade, quer dizer manutenção de um equilíbrio, né? A célula, ela tem essa capacidade de manter o seu ambiente interno, estável. Tá? Ela consegue manter esse ambiente interno estável. Se a gente extrapolar isso para um corpo, né, como o corpo ele se torna uma grande unidade fisiológica composto por células, o nosso corpo ele também tem essa capacidade de homeostase. Então, a gente tem determinadas características fisiológicas nossas, como o pH do nosso plasma sanguíneo, a temperatura do nosso corpo, tudo isso tem que ser mantido estável, porque pequenas variações, por exemplo, no seu pH sanguíneo, pequenas variações são suficientes para você, caput, tá? A mesma coisa a temperatura, né? Então, por que você acha que você soa, né? Por que você acha que você libera suor? Para você resfriar o seu corpo, a sua pele, para você perder calor quando você está fazendo muita atividade física, porque se você aumentar muito a temperatura do seu sangue, você vai gerar um problema,
tá? Então, quando você está tendo febres muito altas, a gente toma algum remédio para diminuir a temperatura, então eles vai agir lá no nosso sistema nervoso para diminuir a taxa metabólica das nossas células, manter elas mais baixas possível para a gente começar a diminuir a temperatura do corpo, porque se você passar de 42, você começa a degradar as próprias proteínas, elas mudam a conformação, elas param de funcionar e aí você vai ter um problema. Então, cada célula ela tem essa capacidade de manter o seu equilíbrio interno. E isso é uma das coisas mais importantes, porque na verdade, se vocês forem pensar bem, essa capacidade é o que possibilitou às células que se desenvolvessem, né? O que gerou um microambiente para que a célula conseguisse florescer e para que os seres vivos conseguissem se desenvolver no planeta Terra. Então, essa capacidade de manutenção da homeostase é muito importante. Se vocês não pensarem bem, tudo no ambiente quer matar uma célula, tudo no ambiente quer te matar, o tempo inteiro, tudo, né? Então, radiação solar. A radiação solar é extremamente destrutiva para o nosso material genético, por exemplo, DNA. Então deixa uma celulinha aí dando sopa no lugar aberto, debaixo do sol, ela desidrata, né? Então assim, você tem que ter um ambiente no qual você consiga manter aquela célula hidratada, senão ela seca. Se ela tem a questão da temperatura, então bate um sol, a temperatura de uma superfície vai fácil aí para 40, 50 graus, degrada todas as proteínas que tem ali dentro, né? Não à toa a vida começou dentro d'água, né? Porque a água ela gera em algumas situações, um ambiente um pouco mais favorável e mais estável, tá? Então, se a gente for pensar evolutivamente, você tem o surgimento ali de algumas moléculas que começaram a se juntar e ganharam essa capacidade de se replicar ou de gerar novas moléculas a partir delas mesmas, mas ainda assim elas ainda brigavam com o ambiente, porque o ambiente estava o tempo inteiro tentando destruir essas moléculas por alterações de temperatura, alterações de pH, radiação, enfim, qualquer coisa que possa destruir uma molécula que é extremamente sensível quando não está bem guardada. É só você pensar o seguinte, pensa na sua pele, né? Se você não tiver a sua pele, né, e for tomar um sol, probabilidade de você pegar uma infecção, probabilidade de você desenvolver um câncer, se você não tem a proteção adequada, né, da sua epiderme e tal, é muito grande, né? Então, a mesma coisa acontece com uma célula sozinha ali, né? Então, voltando para o nosso exemplo dentro da água lá, você tem evolutivamente essa união aí dessas moléculas primordiais, né, formando os tais dos coacervados lá, e aí de repente você tem um determinado momento de surgimento de ácidos graxos que vão se unir e formar uma capinha que de repente ficou um coacervado ali dentro. Né, ficou uma dessas moléculas primitivas dentro dessa capinha de lipídios. E aquele microambiente onde estava esse coacervado, ele começa a ser mais estável do que o ambiente externo. Né? E esse coacervado, e aí isso começa a se repetir, até que você começa a selecionar, né, o ambiente começa a selecionar essas microestruturas que desenvolvem a capacidade de manter esse microambiente e de se replicar, né? Olha que lindo. Então, dessa forma, a gente conseguiu ter lá na frente, depois você vai, óbvio, né, com o tempo você vai desenvolvendo as organelas e tudo mais, é que a gente não, é difícil para nós seres humanos a gente conseguir extrapolar isso em termos temporais, mas isso são zigalhões de anos, é muito tempo para a gente conseguir, é bilhões de anos para a gente conseguir fazer uma coisa dessa, né, para a gente conseguir desenvolver algo dessa forma, né? Como que você vai querer que um ser humano que vive no máximo 80, 90 anos consiga imaginar? A gente não tem nem essa capacidade, né? Por isso que a ciência ela é maravilhosa, ela faz esse trabalho pra gente, né? Então olha só, teoria da célula são esses 4 pontos extremamente importantes pra gente saber. Todos os seres vivos são compostos por uma ou mais células, todas as células são geradas a partir de divisões de células pré-existentes, mitose e meiose. As células carregam o aparato molecular para que elas realizem as funções fisiológicas necessárias à vida, e cada célula mantém o seu equilíbrio interno, né, o que a gente vai chamar de homeostase. A gente fala bastante de homeostase, principalmente quando a gente fala de fisiologia humana. Beleza? Olha só. Para fins de classificação, é importante a gente conhecer a estrutura celular, né? Então, quando a gente estuda as células, a gente começa a notar que existem determinadas particularidades que vão ser comuns a certos organismos.
Isso possibilita que nós, cientistas, né, quem trabalha nessa área, os estudiosos da biologia, a gente agrupe, né, porque o ser humano gosta de classificar tudo, gosta de dar nomes, biólogo gosta mais ainda. Então a gente consegue agrupar determinados tipos de organismos por semelhanças, né, por semelhanças que eles têm. E uma característica que é mais basal em todos os organismos, né, é justamente o tipo de célula que compõe esses organismos. Então a gente tem hoje uma grande divisão em domínios, né, quando a gente fala em classificação de seres vivos, em 3 grandes domínios. Antes eram só 2 domínios, né, mas hoje já são 3 domínios. Então, um grande domínio que a gente chama de eucária. Esse domínio dos eucária, ele tem praticamente todos os seres vivos que a gente conhece e que são eucariotos. Eucariotos. Tá? E a gente tem um outro grande domínio, outros 2, na verdade, grandes domínios, que compartilham ancestrais comuns com os eucária. O mais próximo de nós é o arqueia. As arqueias, elas eram consideradas bactérias, mas aí por meio de uma série de estudos, principalmente biologia molecular, eles viram que elas têm mais semelhança com os eucariontes do que com as bactérias, principalmente na parte molecular. Tá? Mesmo assim, para todos os efeitos, são bactérias. É que biologicamente a gente não pode agrupar todo mundo. Arqueia, bactéria é bactéria, mas é um tipo de procarionte. Tá? Então a gente tem aqui 2 tipos de procariontes, seres procariontes. Isso aqui é um I, tá? Procariontes. Minha letra continua horrível. Depois de tantos anos usando esse maldito desse material aqui, que é essa lousa, que eu posso desenhar nela, é lousa digital, minha letra continua ruim, tá? Olha só, esse grande grupo, então, aqui, ó, formado por esses 2 aqui, né? Arqueia, bactéria e eucária. Tem umas coisas interessantes aqui, né? Por exemplo, acho que talvez eu não entre tanto nessa profundidade, mas a membrana plasmática de eucariontes, né, o que forma a membrana plasmática, a gente vai ver, ele é muito semelhante com o das bactérias, mas é bem diferente do das arqueias. Isso é interessante, né? Então a arqueia, na verdade, o que se viu é que elas têm uma série de características que são suficientes para a gente separar elas das bactérias, mas elas têm características também que ainda fazem com que a gente consiga unir isso aqui num grande grupo que a gente chama de procariontes. Então, basicamente, são domínios, tá? Isso são domínios, são grandes domínios para a classificação de seres vivos. O domínio dos eucariotos e o domínio dos procariontes. E o que agrupa todos eles é o tipo de célula que eles formam. Então, que formam os seres vivos desses grupos, tá? Então, são basicamente 2 que a gente vai estudar esses tipos de células. São as células procariontes e as células eucariontes. Tá? Então, células procariontes e células eucariontes. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou dar o corte aqui para a gente entrar nesse assunto de procariontes e eucariontes, que aí facilita o pessoal da edição para depois voltar, beleza? Só o cortinho, já volto.